Hey, we've got a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Alô, Houston. We have a main bus being under... Temos um problemão. We've got a lot of... Como faz para investir em startup no Brasil? Quais são os problemas? Quais são as armadilhas? Tem um monte de questão legal. O Brasil é complicado, né? E essa mania de fintech? Bom, para isso vamos contactar a cidade de São Caetano com o nosso grande Leandro Mantovan. Vai ajudar a gente. Okay, last one to kill a bad guy buys the beer. Alô, Houston. Alô, São Paulo. Como é que tá essa terra aí? Aqui tá chovendo bastante, dias feios e frios. Mas tudo bem, nada que vai impedir a nossa progressão, principalmente hoje, que vamos apontar nossas antenas para a cidade que tem a maior IDH do Brasil. É mole, não? É mesmo? É mesmo. Dizem que é, né? A cidade pode ter um IDH bom, mas sai uns caras de lá que é difícil de acreditar nesse negócio. Pois é. Hoje o nosso convidado é o grande Leandro Mantovan. Fala aí, Mantovas. Boa noite pra todo mundo aí. Boa noite, Houston. Boa noite, São Paulo. Como vocês estão? Boa noite, São Caetano. Como é que tá aí, Mantovan? Tudo bem? Maravilha. Vocês sabiam que um dos maiores trades PF da B3, da Bovespa, é daqui de São Caetano? Eu não conheço o cara não, mas o pessoal... Existe um mito de mercado aí que um dos maiores... E não sou eu, tá? Porque eu sou sardinha. Não, eu sou sardinha. Não, tem um cara aqui... Eu tô doido pra saber quem que é. A cidade não é muito grande, né? 140 mil habitantes, aqui incrustado em São Paulo. Quem não é aqui de São Paulo não sabe, nós estamos aqui... Eu tô falando de vocês aqui, acho que 2 quarteirões do headquarter da GM, bem perto daqui onde eu estou. E dizem que um dos maiores traders é daqui. Agora, quem é a pessoa, ninguém sabe, né? É bem oculta, né? Bom, um dia eu vou saber, eu conto... um dia eu conto aqui no... Assim que eu descobrir, eu conto aqui no Oceanos 14, no nosso podcast. Então a galera vai ficar lá entrando no site para descobrir isso aí. Maravilha. Cara, o assunto de hoje... Startups. Eu não sei nem como é que fala. É startup, é startup, é startup. Como é que fala esse negócio aqui? Depende se você estiver falando aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, né? Startup, lá mais pra lá, né? Startup, né, startup é que o pessoal, né? Tupiniquim, né? Startup, né? É isso, startup. Agora, startup. Assim, já que o assunto é startup, dá um panorama. Por que você tá aqui para falar de startup? É uma boa pergunta. Bom, na verdade, a minha formação é Direito, sou advogado, formado em OAB, Escambau, e eu trabalho com tecnologia há muitos anos, né? Desde que eu me formei na faculdade, né? Então, quer dizer, meu OAB é pro forma, e eu acabo trabalhando numa empresa de tecnologia de segurança da informação, né? E durante muitos anos a gente foi parceiro da AVG Antivírus no Brasil, uma empresa que acabou sendo comprada pela Avast. Até hoje a gente faz alguns serviços para a Avast, e a gente acompanhou todo o crescimento da parte de startups no Brasil desde 2009, 2010, quando não se falava muito nisso no Brasil, mas que já vinha acontecendo no mundo, né? E aí nós acompanhamos o que aconteceu com a própria VG, algumas empresas de tecnologias do leste europeu, muitas empresas... Que eram startups também, é isso? Que eram startups. Você vai pegando aí empresas russas, empresas bielorrussas, empresas israelenses, empresas americanas, obviamente, né? Do Vale do Silício. E a gente passou por todo esse caminho com eles. Obviamente o mercado é diferente. Eles trabalham com o mercado global, enquanto a gente trabalha com o mercado local, né? Então você vai pegar... Antes de eu colocar o nosso amigo Alibaba aqui na conversa, eu vou fazer uma pergunta básica. O que define uma startup? E o Ali também pode falar. O que define? Qual que é a definição? Por que tem sempre tem esses nomes pomposos? É o mindset, é o coach... é o sustentável. Porra, bicho. Então tá, por que startup? Não é? Por que não chama empresinha que eu abri? Cara, pra mim, tudo que eu faço de novo é startup.
Agora, E o que que diferencia, então? É isso que eu quero saber. Qual que é a diferença de uma startup pro cara que abriu uma pastelaria na esquina que não é uma startup? porque a startup ela tem possibilidade de ganho tendendo a mais infinito, né? E a pastelaria da esquina, para isso acontecer, é um meio complicado. Se bem que teve a Domino's, né? Mas Eu ia falar do McDonald's, né? Que, não, mas são épocas diferentes, né? sim. Agora, o que o mercado associa mais é esse negócio de startup, pelo menos na cabeça do brasileiro, é a empresa de tecnologia, né? Tá começando, trazendo alguma coisa nova. Mas a definição é mais abrangente. Então, nós temos lá o malandro no 814, que é o grafista, um cara muito bom dinheiro, é um gênio do gráfico. Ele só erra, às vezes, mas ele é um gênio, ele consegue ver umas coisas que ninguém consegue ver. Ele costuma falar que a história não se repete, mas ela rima, né? Então, cara, cada dia tem um poeta diferente. Tem um poeta diferente aqui, é impressionante. Mas a gente tem que pensar o seguinte: na década de 90, né, nos idos dos anos 97, 98, 99, quando começou a internet, a gente teve as .coms, que depois se tornaram as bolhas .coms. Ninguém chamava as .coms na época de startup. Então você tinha lá nos Estados Unidos a AOL, você tinha a própria Amazon, ou você tinha o Amazon, né, bem conhecida como a Amazon, né? Você tinha a Netscape, você tinha a Napster, você tinha um monte de empresas ali naquela época da .com que eram startups, empresas que tinham um ganho exponencial de clientes e que não davam lucro naquela época, até que foram super valorizadas na Nasdaq, que era a bolsa americana que transacionava empresas de tecnologias, e o negócio explodiu lá, até a bolha explodir e voltar tudo do zero. Sobreviveram algumas empresas, como por exemplo o Google, como por exemplo a Amazon e outras que eu não lembro agora de cabeça. E, enfim, aquilo foi um ciclo que aconteceu. Nós temos um novo ciclo agora, provavelmente financiado pelo excesso de liquidez no mercado mundial, né? De juros negativos, essa maluquice toda. Se você for pegar um país, por exemplo, como Israel, você vai ter lá 7 mil startups, 8 mil startups. É assim, para uma população de 7 milhões de pessoas. É muita coisa. Os Estados Unidos tem muitas startups, a Rússia tem muitas startups, muitas empresas que estão desenvolvendo tecnologia. E o Alibaba, eu falo sempre, cara, toda vez que alguém fala que está montando uma startup, morre um empresário raiz em algum lugar no mundo, né? Porque realmente existe as empresas hoje em dia, as grandes empresas, elas podiam ter sido definidas como startups na época que elas foram iniciadas, né? Agora, lógico, as características hoje em dia é o investimento anjo, o investimento semente, são tipos de investidores que você não tinha lá atrás, né? Você passava por uma bancarização que hoje em dia é impossível ser feito, mesmo com excesso de liquidez, né? Então, mais ou menos por aí. A Amazon é uma que sobreviveu a .com, né? A bolha.com, e aí é uma empresa gigantesca hoje em dia, uma empresa que vale $1 trilhão, sei lá quanto que ela vale, mas é isso daí. Então são as empresas que começaram do nada e com um maciço investimento de dinheiro se tornaram uma empresa muito grande. Lógico que nesse percurso tem as maluquices, né, que a gente pode falar das maluquices logo, mas são empresas lá. Que chega lá, com certeza. Que a gente gosta de maluquice, na verdade. A maluquice é o que mais tem nesse mercado. É divertidíssimo isso, né? Nós vamos chegar lá. Vocês dois agora, vocês vão me fazer uma guia aqui. Porque o interesse da startup pode ser do ponto de vista de quem vai investir uma grana na startup ou quem vai ter ideia para fazer. Tô certo nisso aqui ou não? Então a gente vai falar de quem para começar? Como investir em startups ou como ter a sua startup? Ou essas coisas elas se eu acho que a gente pode falar como investir em startup, porque na verdade a gente está falando num fórum de investimento e o maior interesse das pessoas é para saber como ganhar mais, como alavancar o dinheiro deles. E aí a gente pode mostrar os pitfalls, ou seja, as armadilhas que tem nesse mercado, né? Porque então vai, 1, 2, 3.
1, 2, 3 valendo. Como investir em startups no Brasil? O grande problema de startup do Brasil é a regulação, né? A regulação da lei brasileira, né? E aí que a minha formação em direito, ser fato de advogado, ajuda muito. Como que você vai investir numa empresa hoje em dia? Vamos formar uma empresa, eu, o Quark e o Alibaba, tá? Nós montamos uma empresa. Mas o Quark é um vida torta, ele vive nos bares à vida, deve no Serasa, deve no SPC, ninguém deve no Serasa e SPC, estou dando um exemplo, deve no Itaú, deve no Bradesco, enfim. E o Alibaba tem uma separação lá com a esposa muito complicada, que ela pegou todos os bens dele e ele vive na casa da sogra, da ex-sogra no caso, né? Então uma vida que é um inferno, né? Basicamente isso. E aí, né? Tá devendo no Serasa. Aí o que acontece? Não pode, não tem terceira opção morrer queimado, não? Aí o que acontece? A gente pega uma situação assim, sui generis, e você vai ter o cara. Mas o Alibaba e o Quark têm ótimas ideias. Tem um software maravilhoso que vai revolucionar a vida no planeta Terra. Bom, aí você vai lá, pega os seus caramingué, eles precisam de um aporte de, sei lá, R$1 milhão. E você, de repente, você tem R$1 milhão para você acredita na ideia. Aí você vai lá, pumba, pá. Fizemos a empresa se tornando sócio, a gente tem como sócio capitalista. Infelizmente, no Brasil, pela legislação atual, o que acontece? Quando você entra como sócio de pessoas, apesar de você ser uma empresa de uma sociedade limitada, tá? Você pode haver uma jabuticaba que só tem aqui, onde eles desconstituem a personalidade jurídica da empresa e vai em cima do patrimônio dos sócios. Então o Tarek, que tem R$1,5 milhão e investiu R$1 milhão na ideia, pelo fato do Quark ter uma dívida, enfim, qualquer pessoa tem uma dívida, o juiz pode decidir que ferre-se. É uma sociedade limitada, se comunicam e acabam indo para o patrimônio do sócio investidor. Então, isso é muito perigoso no Brasil. Agora tem a lei da liberdade econômica, que nós estamos falando isso aqui no começo de setembro de 2019, não está aprovada, é uma MP ainda, que se aprovada, ela pode mudar esse cenário, porque ela dá uma proteção maior. Agora a gente tem que ver, nós estamos falando do Brasil, tem lei que pega e tem lei que não pega. Isso. Então você tem que ter a lei e os juízes têm que decidir a favor quando acontecer os credores de irem atrás dos devedores que têm sócios capitalistas. Tá? Boa isso é sorte muito para vocês sério. aí. Pois é. Zona, cara, que é uma zona. Então, qual é a maneira? Mais segura. Então, qual é a maneira mais segura? Inclusive, o Pato que vos fala investe num fundo aqui. Eu posso, sem citar nomes, eu posso explicar como funciona mais ou menos, de você não ter a sociedade, não ter a personalidade jurídica desconstituída. A única maneira na lei atual do Brasil, a lei em vigor nesse momento, é quando você tem um fundo de investidores. Só que você precisa ter 50 neguinhos lá. Um fundo é constituído por 50 pessoas, físicas ou jurídicas, tá? E você tem um registro na CVM, toda aquela burocracia, todos aqueles macacos, tá? Que vão permitir com que você seja efetivamente uma pessoa jurídica e que você não seja desconstituído em 50 pessoinhas físicas aí para o patrimônio. E aí você pode investir numa empresa. Então, eu fiquei cansado só de ouvir isso. Pois é. Então. Pois porque é totalmente diferente a formato. Por isso que você tem uma dificuldade de criação do ambiente de startups no Brasil em relação a outros países do mundo. Nos Estados Unidos, onde o Alibaba está, por exemplo. Lá é muito tranquilo. Você pode escrever um contrato num papel de pão, tá? E esse contrato no papel de pão vai ser válido em qualquer juízo para ter uma parte da empresa dele, desde que ele tenha emprestado dinheiro para esse objetivo específico. Não é igual no Brasil. Isso é bom? Isso é muito bom. Uma maneira que, quando eu estava no Brasil ainda, uma maneira que eu encontrei de começar uma startup, um sócio, e eu não sei, eu não sou advogado como Mantovan, mas para mim funcionou porque me dava, me tornava anônimo. Foi criar uma offshore. Certo. E usar offshore para investir. Mas aí você tem que dar uma volta, é um pouco mais complicado, né? Isso também vai cair, não vai demorar muito para cair, porque agora os países estão, todo mundo comunica tudo para todo mundo, então está cada vez mais difícil. Claro. E agora, aqui,
Aqui é muito tranquilo. Você tem... Cara, você abre uma LLC e compra lá. Boa noite. O que você quer lá e tchau. Zero problema. Pois é. Aí tá dando retorno em algum lugar aí. Então, Não, vai lá. pois é, então, Estados Unidos é diferente, assim como Rússia é diferente, assim como França é diferente, cada país é um país. E aí tem um segundo problema aqui no Brasil, que não é somente a desconstituição da pessoa jurídica, é a saída. Isso é um detalhe interessante que ninguém se atenta. Vamos supor que você botou teu R$1 milhão de reais lá e a empresa fez um sucesso muito grande e você está sendo avaliado em 5 vezes o valor que a empresa foi avaliada quando você entrou. Então você tinha uma empresa que não valia nada e de repente você capitalizou ela com R$1 milhão e ela passou a valer R$2 milhões, porque você tem o teu milhãozinho lá e mais 50% dos outros sócios, tá? Então ela vale 2. Aí de repente ela acertou o produto, o serviço, coisa e tal, e ela está valendo R$10 milhões. Yay! Vou comprar aquele carrão, vou comprar aquela mansão, vou vender metade da minha participação, salvo um pedaço do meu dinheiro e vou ser feliz e contente de cantar. Não existe um mercado secundário no Brasil, ou seja, eu não consigo vender um pedaço de uma empresa, numa participação para pequeno investidor ou para qualquer outra coisa assim. É mesmo? Vamos imaginar. Isso é terrível. Como é que você. Mas qual é o ponto? Você tem que procurar investidor institucional ou abrir o capital, cara. Exatamente. Só que 10 milhões você não abre o capital. Não. No valor de 10 milhões. Então você vai ter que procurar um private equity maior que você para comprar a tua participação. Que ele pode avaliar. Como o mercado não tem liquidez, imagina que eu tenho um Fusca. E eu gosto muito daquele Fusca. Eu sei que aquele Fusca vale 30 mil, 40 mil reais. Só que minha mulher tá brigando com aquele Fusca porque ela não consegue, sei lá, Já ouvi ir pro trabalho com essa. Você já ouviu essa história? Já. Então, aí você é obrigado a vender o Fusca. Mesmo que ele vala 40 mil reais, o cara vai pagar 10. E se você tem que vender, você vai vender por 10. Porque não tem liquidez, não existe um formador de mercado ali, entendeu? Então, esse é um problema no Brasil. Nos Estados Unidos, as startups, as .com, as startups que você preferir, elas têm um mercado secundário e você pode comprar pedaço dela antes dela ser negociada em bolsa, por exemplo. Existe esse mercado secundário não regulado, tá? Nos Estados Unidos, onde você tem grandes ganhos de investimento em startup. Porque não faz do meu ponto de vista, assim, de quem está de fora desse universo, não faz o menor sentido. É totalmente sem sentido. Como ignorante, eu posso pensar assim, tá, a questão de comunicar os bens da empresa com o proprietário, tá, porque senão o cara abre uma empresa, faz umas falcatruas e livre. Eu posso até entrar nessa discussão, que nós não vamos entrar aqui, mas tá. Agora, essa de não poder vender uma empresa que é sua para quem você quer, eu não vejo. Não, você pode vender, o problema é você achar o comprador. Então, mas é isso que eu tô falando, mas por que eu não posso vender para qualquer pessoa? Tem 10 pessoas aqui, compra isso aqui, você 1 milhão para você, um para você, um para você. Não existe mercado. Imagina que você, assim, é meio difícil, mas imagina que você seja um músico, por exemplo. Tá? Então você tem uma música, uma criação que você vai vários layers de música, você vai usar flauta, vai usar, sei lá, tamborim, ficou uma música perfeita. Para você aquilo tem um valor, aquela propriedade intelectual para você tem um valor muito alto, como numa startup. Só que para o investidor é difícil ele avaliar o esforço que foi colocado naquilo, no secundário, no terciário. Então, se você não, aí que tem aquelas palavras, se você não pivotar aquilo para milhares e milhões de usuários, você nunca vai ter um resultado positivo. Atrair um fundo maior, tá? Com todas as dificuldades do due diligence que tem, toda a dificuldade para fazer, e normalmente a avaliação não é a avaliação que você acha que vale, tá? É bem complicado esse mercado. No Brasil eu diria que é impossível, tá? Aí você tem... Dado esse campo minado, como você identifica a startup como potencial? Porque a princípio parece, é o que você falou, que no Brasil é impossível. Quando eu dado esse cenário, eu olho e falo, não tem a menor condição, não tem nem vou te falar o fundo que eu sou um pequeno investidor, sou o menor investidor desse fundo, tá? Ele é um fundo de 50 milhões, tá, de reais, tá? Que começou em 2011. Então, imagina um fundo que começou em 2011, pegou os juros mais altos,
Juros mais baixos da Dilma 2012, 2013, juros mais altos do final da Dilma também, tá? E ele tá vivo. Ele analisou 3.000 empresas e investiu em 6 empresas. Então, quer dizer, do universo desse 6 fundo... de 3 mil. Exatamente. Quanto que dá 6 de 3 mil? Sei lá, cara, você deve dar 0,2. Então 6 de 3 mil. 0,002. 0,2% das empresas que entraram no pipeline dela, que entraram na análise do fundo, apenas 6 receberam efetivamente investimento. Nossa. Esse investimento é tipo de 20%, 30%. Dessas 6 empresas, aí o lado bom, tá? O valuation do fundo é 6, 7 vezes, por enquanto, o valor investido de cada investidor. Então, por exemplo, se eu coloquei R$1 nesse fundo, eu tenho R$6 agora, tá? Pelo valuation deles. Mas o valuation deles pode ser bem maior, porque na verdade algumas empresas ainda não chegaram no ponto da saída, que é o exit. Sim. Só que como são empresas muito bem investidas, o exit vai ser para private equity fora do Brasil. São empresas normalmente de fundos americanos que querem ter uma participação de startups no Brasil consolidadas, que tenham mais anos, faturamento X. Agora, cara, o balanço dessas empresas é uma coisa completamente maluca. Completamente maluca. Cada centavo que entra na empresa, eles usam para captação de novos clientes. É uma coisa impressionante. Então eles giram um volume muito grande e são uma máquina de queimar dinheiro, no objetivo de chegar num ponto onde eles dominem o mercado. Certo. Por exemplo, nós temos um exemplo bem claro disso, por exemplo, o Uber, né? O Uber que a gente conhece bastante. Eu ia falar parece o iFood. Sei lá. O iFood, o Uber. Esses caras, eles têm uma gana para ganhar mercado gigantesco. Esses caras, eles são mais legais que minha mãe. Eles ficam me dando presente. Eu falo, nem minha mãe me dá tanta coisa. Eu não entendo de onde vem. Pois é. Aquela história, dar lucro tá fora de moda, é isso? Tem algumas histórias muito interessantes das .coms que o cara a GM ofereceu para um sistema de conexão via Bluetooth, isso nos anos 99, 2000, alguma coisa assim. A GM ia pagar uma baba na empresa e a empresa falou assim, não quero porque a GM vai corromper a minha ideia de empresa perfeita. E obviamente alguns meses depois a empresa não valia nada, tá? E ela foi corrompida pela ideia do mercado. Pois é, mas sim, essas empresas não visam lucro, elas visam captar cliente o mais rápido possível para dominar o mercado. Porque a tese que rola hoje em dia é a seguinte, quem dominar o mercado vai conseguir ter uma vantagem competitiva que os concorrentes não vão ter lá na frente. Por exemplo, o Uber hoje em dia é melhor que um Cabify da vida, ou que um Lyft e outras empresas, ou até que a 99 Táxi, né? Por exemplo, no Brasil, eu pelo menos uso muito mais o Uber. Porém, a 99 Táxi, com o fundo chinês que investiu neles, se tornou a primeira unicórnio do Brasil. O que é uma unicórnio? Uma empresa que vale mais de 1 bilhão. Então, unicórnio dentro dessas lendas e startups, são as empresas que começaram como startups e valem mais de $1 bilhão, né? A 99 Táxi, o valuation dela é mais de $1 bilhão. Então exatamente, é 1 bilhão, mas de bolívares, né? Não quer dizer muita coisa. É 1 bilhão. Exatamente. É 1 bilhão, né? Enfim, essas empresas, elas valem bastante dinheiro. É um valor respeitável, obviamente. Mas elas começaram como startup. Então nós temos aí a Airbnb, a Uber, a Amazon, a Google nem precisa nem falar, né? Que todos começaram como startups. Tem as mais recentes, que são do Airbnb, do Uber, da Lyft, da Cabify, que são todas gigantescas já, ou até das chinesas. Que da China também não vale, né? Qualquer coisa você tem 500 milhões de usuários, né? Claro. Mas são essas empresas que começaram e se explodiram com a parte mobile de liberar isso. E no Brasil a gente tem umas 10 candidatas a ser a próxima unicórnio, mais de R$1 bilhão. Mas eu acho que isso aí é meio complicado ainda, porque elas entram, para chegarem nesse valuation, elas têm que competir realmente com as empresas lá de fora. As empresas lá de fora, elas têm dinheiro a rodo, quase a custo zero, quanto elas quiserem.
Então, mas Então, como que você identifica de maior potencial num cenário desse? Quais são as mais interessantes, por exemplo, aí do seu ponto de vista? Claro, é difícil você avaliar ou não, estando em Houston, que é outro cenário completamente diferente. Mas Cara, como faz isso? olha só, se eu fosse investir no Brasil, eu primeiro ia procurar, nesse universo aí, alguma empresa que tivesse condição de se internacionalizar. E se você for ver, o Brasil é limitado a 200 milhões de pessoas que falam língua portuguesa. Aí você tem mais uma galera lá em Portugal, Moçambique, Angola, Macau, acabou. Não dá 250 milhões de pessoas. Mas isso não tá bom? Não é o suficiente para ganhar um dinheiro ou não? Se você for ver, isso aí é a quantidade. Agora vamos ver quantos desses têm acesso ao que você pode vender, ao que você quer vender. Né? Agora vamos comparar com a língua inglesa. Né? Cara, todo mundo fala inglês. Todo mundo Até fala o chinês fala Até inglês. o chinês fala inglês. Né? Então, é difícil, cara. É uma concorrência desleal. Sem contar que aqui você tem, como o Mantovan falou, mercado secundário, mercado terciário. Você... cara, você consegue participar. Aqui tem como é que fala esse negócio, cara? De economia participativa e tal. Os caras abrem... O cara abre a startup dele num negócio aqui que você... no teu aplicativo aqui, você bota lá $10, $20. Eu recebi uma proposta de uma startup aqui muito legal, cara. Lembra que a gente vive falando de alienígenas do passado? Opa! Então, Opa! tem um... Somos fãs incondicionais. Pois é, mas tem a galera que é mais séria agora, cara, que é o... Como assim? Sério, O que você quer dizer com isso? Não entendi esse comentário. To the Stars Academy. Aham. Então, esses caras, eles têm algum tipo de ligação com aquele George Bigelow, que é um bilionário aqui, que é fissurado com esse negócio de ET e tal. Bom, trocando em miúdos, os caras estão desenvolvendo tecnologia e programa de TV e mais um monte de coisa. E os caras montaram isso é uma startup. Entendeu? Então você pode botar, a partir de $20, você participa da startup dos caras. Vai dar dinheiro? Não sei. Mas já é algo melhor do que o cenário que o Mantovan pintou pra gente, né? É muito fácil. Agora, é um universo muito grande. E como é que você analisa um troço desse? Né? Porque, pô, o Mantovan falou, cara, os caras queimam dinheiro, entendeu? Bicho, é uma fornalha. Né? Os caras vão queimando. Parece, é isso que eu tô falando. Os caras parecem que tem uma grana infinita que vem de uma fonte mágica, inesgotável, e fica jorrando esse monte de grana. Fica aqui no meu celular, você ganhou uma Coca-Cola, você ganhou R$30 para almoçar. Eu falo, nem minha mãe não dá isso para mim, não é possível. O grande problema é o seguinte: isso inflaciona, quem trabalha com tecnologia, isso inflaciona todo o mercado, né? Em que sentido? Então, no sentido assim? que os salários dos bons engenheiros de softwares, engenheiros de segurança, etc., vão subindo assim exponencialmente. Mas então, isso é bom, isso é realmente bom. Você gera problemas com isso, tá? Por exemplo, você tem hoje o metro quadrado de São Francisco, na área onde tem os maiores .coms, é um dos mais caros do mundo. Então, você puxa toda a economia para cima, né? Na Califórnia lá, então... o Texas agradece, inclusive. Pois é, né? Porque o que tá vindo de engenheiro, porque tá vindo de gente da Califórnia para cá, porque não aguenta mais pagar aquele preço e nem aguenta pagar aquele monte de imposto, nem sustentar mendigo e mais um monte de outras coisas. A Califórnia é um exército de zumbi, né, cara? É um negócio horroroso. Aproveitem para visitar enquanto ainda existe, entendeu? Mas se vocês quiserem ganhar dinheiro, é o Texas. Não, pois então, o que acontece é exatamente isso. A gente tem lá tudo subindo muito e fica impossível contratar boas pessoas para trabalhar em qualquer outra empresa. Então, o que acontece? É um mercado que é uma seca pimenteira, né? Que nem minhas tias falavam. Porque você chega lá, cara, você acaba com tudo. O cara atrai profissional. Vamos lá, gente. Quando o WhatsApp é outra startup, começou do nada, que o Facebook comprou, né? O Facebook também é um bom exemplo de startup. Que deu certo. Mas o WhatsApp, lembrando, foi vendido para o Facebook por $19 bilhões, sendo que os fundadores pegaram para eles e para os fundos 15 bi,
E 4 bi eles dividiram entre 50 funcionários que estavam na empresa. No início. Caramba. Isso dá 80 milhões, não precisa fazer o cálculo aí não. Dá 80 milhões de dólares para cada fiquei com pena dos caras. funcionário. Então esses caras não ficaram bilionários, só ficaram que Esses caras, né, cara, cara? isso desde a tiazinha, não que serve café provavelmente não, mas desde da recepcionista sênior lá até o engenheiro de software, receberam uma bolada que não precisam mais trabalhar o resto da vida. Claro. Enfim, isso Eu é sei muito que seja complicado. aqueles Você nossos amigos distorce. lá de Natal que gasta 100 milhões por ano, o resto não precisa. E não dá para aceitar uma família de classe média. Família de classe média, uma fazenda de pedra. Pronto, Uma fazenda de cara. pedra, isso é lógico. Acabou. Cara, eu li um artigo, não tem muito tempo não. O cara falando o seguinte: os pobres milionários. Aí o cara dizendo o seguinte: que o cara com 4, 5 milhões de dólares em São Francisco, o cara se sente pobre. Coitado. Porque De o cara, dólares. porque o cara não consegue morar num lugar legal, não consegue. Aquele dinheiro dele é de uma classe média no Texas, por exemplo, entendeu? Então, olha só que problemão. Pô, mas é uma viagem. Mas isso distorce muito, porque o que acontece? Claro. A gente tem o SoftBank lá, que é aquele banco japonês que é um dos maiores investidores do Uber. O cara pega dinheiro com juros negativos do BOJ, né, que é o Banco Central Japonês. Então esse cara tem dinheiro, print money o tempo todo, vai pegando dinheiro, Se der certo a estratégia deles, eles vão ganhar muito dinheiro. Se eles não der, os chineses também, mesma coisa. Eles vão comprando startup, compraram um monte de startup no Brasil, se deram mal, fecharam, saíram. Mas para eles é pouca coisa, do tamanho das divisas que eles têm, do tamanho do capital que eles têm para investir, vale a pena arriscar. Então, voltando aqui para o Brasil, o melhor método talvez para comprar ou para negociar uma startup, eu ainda acho que é através de fundo, tem que ser um fundo sério, onde os caras analisam o que estão acontecendo, você vai pagar uma taxa de administração cara por isso, não tem jeito, você tem que ter um corpo técnico primeiramente honesto Robusto, e robusto para analisar tudo isso daí. Lembra, de 3 mil, 6, eu não lembro se foi 6 ou 7, de qualquer maneira não muda a porcentagem, foram efetivamente investidas, tá? E você fala. Deixa eu pegar fazer um parênteses, porque acho que tem um lance aqui. Como você está falando em 3 mil análises, eu vou olhar lá do ponto de vista do cara que enviou o plano dele para análise. Não tem também muita gente viajando na maionese com esse papo de startup? O cara, sei lá, bolei aqui um troço, um inventor, o professor Pardal lá, inventou um negócio e mandou para os caras. Esse não entra no 3 mil também? Será que não tem isso acontecendo? Sim, provavelmente. É lógico que o fundo ele dá uma dourada na pílula, né? Isso que eu tenho provavelmente. Sei lá, Na verdade, negócio... os critérios de constituição do fundo, nesse caso específico, eles previam que você tinha que ter pelo menos um faturamento de X mil reais no ano anterior. Assim, não podia ser muito early stage, entendeu? Tinha que ser um negócio um pouquinho acima do early stage. Porque obviamente, o cara, senão você não tem garantia nenhuma. É isso que eu tô falando, mas é assim, agora dá essa colorida, e eu sempre fazendo esse papel aqui do Man on the Street, né? Que também esses caras estão ouvindo lá na massa. Tem aquele negócio, eu andei vendo, xeretando na internet aqui, uma empresa que faz isso. Basicamente o cara tem lá uma padaria, uma lanchonete, uma pet shop, não sei se você já viu isso. E aí o cara põe lá numa plataforma e você pode investir no pet shop da Dona Maria lá em Araraquara. Investir ou emprestar? Emprestar, muda o quê nesse caso? Muda muita coisa, muda, pô. Não, muda, é claro, você não é um sócio, mas o startup aí no caso são dois, né? É a empresa que está fazendo esse empréstimo e o pet shop da Dona Maria, ou não? Ou não tem nada a ver nesse caso? Especificamente no Brasil, a gente tem um problema de crédito, né? Então, os juros aqui é muito alto. Então, e criaram-se empresas, tanto como peer-to-peer lending, né, que é empréstimo P2P, né? Não é uma nem duas, tem várias que fazem isso. Inclusive, ele está falando isso para quem está ouvindo o podcast, porque nós somos parceiros de uma empresa
que faz isso, nós estamos do lado do emprestador, e a gente vive analisando, antes de investir, a qualidade de crédito de cada uma das empresas que está pedindo o dinheiro emprestado. Tá? Obviamente aquela empresa, Quark, ela está queimando dinheiro, ela provavelmente não está ganhando nada. Tá? Então, Ela provavelmente não está ganhando. É o mesmo cenário. Situação. Só que o que acontece? Ela quer chegar numa carteira de afinar o sistema dela, afinar a análise de crédito, afinar tudo, para chegar numa situação onde ela, ao invés de emprestar 1,5 milhão, que foi agora em julho, ela emprestar 15 milhões em dezembro e ter mais ou menos a mesma taxa de não pagamento dos empréstimos feitos. É lógico que isso depende de uma série de coisas, mas principalmente de ter sistemas que vão respeitar esse tipo de processo. E para nós é muito interessante que está sendo um aprendizado também do outro lado, não investir na empresa, mas sendo os emprestadores do capital para essa empresa. É bem interessante. Na verdade, é aquela história, na corrida do ouro, quem ganhou não foi quem foi correr atrás do ouro, quem vendeu pá, né? Então, claro. A ideia é vender pá aqui, né? Não é correr atrás do ouro, né? Claro. Dá um golinho. E termos práticos agora. O cara tá ouvindo porque a gente só falou contra aqui, né? Não falou pouca coisa a favor, porque afinal de contas os obstáculos são grandes e a gente também não tá aqui para fazer jabá para nada, até onde eu me lembro. Sim. Isto posto, onde o cara tá, mesmo assim ele se interessou. Tem eventos, tem algum tipo de coisa para o cara que está interessado buscar mais informação? A gente lá no site consegue discutir isso? Não sei. Não sei se... Ou fora também, Ali, depois você... Sim, existem eventos, tá? No mundo todo, no Brasil também, tá? Um dos grandes patrocinadores dos eventos é a Endeavor, no Brasil. Inclusive a Endeavor tá, para quem é de São Paulo, no prédio do Banespa, ali naquele prédio bonito que era do Banespa, agora é do Santander, chama Farol Santander. Eles estão num andar inteiro ali, eles criaram um ambiente, um environment, né, de startups no Brasil. Eles estão atuando fortemente nisso. Tem nos Estados Unidos, por exemplo, o TechCrunch e outros eventos também que você consegue ter acesso aos fundadores, a descobrir o pitch, onde eles têm que falar qual é a captação que eles estão fazendo, no que eles vão utilizar o dinheiro, qual que é as ideias e retorno disso para o investidor, tá? E existe um outro evento, aí tem, por exemplo, Startup ABC, Startup isso, Startup aquilo, regionais, tá? Eles estão criando polos regionais de desenvolvimento. O que a gente deve fazer quando a gente pensa em startup é que, assim, a probabilidade de você acertar uma empresa é tipo 1 em 20, 1 em 30 empresas. Por isso que quando você acerta a empresa, o prêmio é grande. Você vai multiplicar por 20, 30 vezes o seu capital. O problema é tentar descobrir qual aquela empresa que vai ser. Então não adianta aquela história, você ter lá os seus 100 mil reais e botar os 100 mil reais na quituteria da dona Zezé, entendeu? Porque ela pode... seja a dona Zezé. A não ser que seja a dona Zezé, exatamente. Né? Exatamente. Porque senão, cara, é muito provável que você vai acabar perdendo todo o seu capital. Você acaba tendo que conhecer muito bem o business. Você sabe que tem um mercado competitivo. Todo lugar que tem margem tem concorrente, tá? Ninguém... exemplo aí, quem está ouvindo a gente, exemplo Cielo, todo mundo que teve uma abertura de capital e pode comer um pedaço do concorrente, ele vai comer um pedaço do concorrente, sem dúvida alguma. Entendeu? E aí, ali em Houston tem eventos? Porque às vezes sai mais barato para o cara pegar um avião e ir para ir, sei lá, mais barato ou juridicamente, não sei. Cara, aqui você tem N opções. Você pode ir para um evento. O problema do evento é que quando chega no evento, o que é bom já foi filtrado por quem já está no meio do negócio. Entendeu? Porque montou o evento ou antes disso. Mas tem uns canais aqui que são muito legais, cara. Tem um negócio aqui chamado Singularity University. Então, bicho, do Kurzweil e daquele Peter Diamandis. Os caras são top, né? Então, eles promovem uns eventos, uns cursos. Quem quiser saber, se o cara for sério mesmo, quiser investir em startup, eu aconselharia o cara fazer um curso desse é uma semana ou duas.
nessa Singularity University. Porque o que sai de lá é top. Por exemplo, há um tempo atrás saiu aquele CRISPR, aquele negócio de editar gene, né? Saiu lá de dentro. Então, que isso aí eu mesmo tô de olho aqui, isso vai bombar startup na área de biologia, edição de gene. E então os eventos são legais para você testar, né? Para você começar a conhecer, mas tem eventos menores e tem esses círculos mais pro pessoal in the know. Então é isso que eu aconselho. Entendo. E vem cá, agora vamos falar um pouco como evita a roubada. É meio um panorama geral disso aqui que a gente já falou. Entra no fundo, como o Mantovan falou. É isso. Basicamente esse é o caminho para evitar a roubada. Não sei, o Mantovan é um cara ele é mais arrojado para algumas coisas e mais conservador para outras. Né? Eu tomo mais risco que ele em algumas coisas. Né? O startup, por exemplo, eu estou investido em uma que ele não entrou. E eu também tenho uma que eu estou montando. Eu gostaria de dizer aqui antes que eu fiquei doido para entrar nessa daí. Eu fiquei simplesmente maluco, mas eu não tive coragem. O grande problema é o seguinte: quando você conhece por dentro as empresas que montam startup, todas as dificuldades, você fica muito receoso. É mais fácil para mim, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, tá? Mas investir numa Vale, numa Petro, que eu não conheço as entranhas. A Petro é um exemplo meio ruim, mas a gente não conhece muito bem as entranhas da empresa, do que as empresas. Você conhece as entranhas e saber quais são as barreiras de entrada, quais as dificuldades, etc. Essa especificamente que ele está falando, eu fiquei morrendo de vontade de fazer. Eu acho que eu vou me arrepender muito e o Alibaba vai, como se fala, ter um resultado muito positivo nela. Já vi umas coisas malucas também, empresas que eu achei que nunca daria nada e virar um monstro depois, né? Pois é, a gente ia falar de maluquice, a gente não falou de maluquice ainda, a gente está chegando nesse estágio. O que são maluquices para startups? Para mim, o negócio mais punk que tem no mercado hoje é você olhar para Domino's e saber que é uma empresa multibilionária, uma startup de pizza. De pizza, pois é, não é de tecnologia, né? Não é. Na verdade, ela é de tecnologia, porque a grande tecnologia dela é a entrega rápida, em tempo curto, etc. E tal. A pizza é somente um veículo, né? Tá todo mundo meio viciado, assim, você fala em tecnologia, o cara pensa num aplicativo, né? É incrível, fala em tecnologia, o cara nunca pensa em nada que tenha valor, ele pensa num joguinho, ele pensa em coisas desse tipo, não pensa mais, a Domino's, querendo ou não, tem o prédio, tem o forno, tem o funcionário, tem o diabo a 4 lá, né? Sim. Vou te falar uma maluquice de uma startup que está dando certo, mas para mim é totalmente maluca. Ela não vai ter capacidade de crescer muito porque nós estamos falando de startup no Brasil, tá? Uma startup de comida vegetariana para cachorro e para gato. Aí, mas não dá nem para acreditar que isso existe, cara. Isso está crescendo. Isso está crescendo pra caramba. Isso está crescendo muito, porque o dono é vegetariano e ele acredita, nada contra, obviamente, os vegetarianos, ele acredita no conceito, mas ele gosta muito do cachorrinho dele, do gatinho dele, e aí alguns engenheiros de alimentos, é verdade, junto com alguns veterinários, chegaram numa fórmula, isso no Brasil, numa ração que cumpre todos os requisitos de proteínas, carboidratos, vitaminas, usando... exatamente. Vegetal. Cara, mas, cara, olha só. Você tá feliz, cara. Mas... Aí eu vou fazer uma passeata, velho. Vou pra rua. Vai ter luta, cara. Vai ter luta nada. O que é isso? Os caras estão performando, bicho. Sabe qual que é o gargalo deles? Nesse momento? Capacidade de produção. Rapaz. Porque eles têm demanda isso, eles chegam numa Cobase da vida, numa Pet Z, essas empresas. E o cara fala assim, me manda 500 sacos. E aí o cara fala, pô, mas eu só consigo produzir 100, tipo assim. E aí o que acontece? Para esse tipo de empresa,
A gente não sabe até que. Eu não. A Cara, escala, outra né? que. Não sabe a escala. A gente não sabe a escala. Eu não sei. Eu fiquei um pouco preocupado com a estrutura de custo deles, porque eles tinham que, sei lá, produzir X milhões de toneladas, X milhões de quilos ou X mil toneladas por mês para ser viável. E eu não sei se tinha demanda no mercado, mas, cara, tudo que bota no mercado vende. Cara, tá aí, ó. Eu acho isso. Isso pra mim é uma maluquice completa que é capaz de dar certo. Cara, isso é maluquice, uma mas- imbecilidade, um negócio, mas eu vou te dizer uma coisa: isso vai dar certo. De tão idiota Eu posso que é. achar o que for, mas esse troço aí, se desse pra investir, eu investia. Mas falando em investir, eu fiquei curioso agora de uma coisa. Startup não tem nada a ver com bolsa. Não, startup não tem nada a ver com bolsa. Startup bolsa, mas a empresa vai, porque assim, por que eu tô Algumas vão. perguntando isso? Sim, deixa então, eu, que eu vou deixa eu falar chegar- só do nível de Não, você não, tem um fala. investimento semente, né? Um investimento. Isso. Primeiro investimento anjo, que é o cara que fala assim, Quark, eu acredito em você. Vai lá, meu Mas, filho, toque mas 10 eu sou cruzeiros. somente um lobo solitário, mas eu acredito em você. Tá aqui os primeiros 20 mil reais para você abrir uma sala e comprar um computador. Aí você tem um investimento, esse é o anjo, né? Aí você tem um investimento semente, que é o cara que viu que você comprou, você alugou a sala e comprou o computador e você conseguiu compilar um programa ou fazer o primeiro Prova de conceito. lote de ração, Qualquer coisa, ração, e o teu cachorro Isso. comeu a porra da comida. Isso, né? moeu lá E ele alface, está o cachorro vivo. comeu, maldito. E ele está vivo, depois vivo, ele está vivo. Ele morreu. Startup faliu, ele morreu. Já nessa etapa. Aí você, normalmente, esses investimentos anjo e os sementes, os seeds, eles não são diluídos, né? Porque, na verdade, eles não entram com um valor muito grande e acreditam muito na ideia, né? E aí você começa a procurar investidores maiores. Olha, o cachorro, eu aluguei a sala, eu fiz a ração, o cachorro comeu, tá 6 meses comendo, tá firme e forte brincando. Tá bem. Tá bem. Então, essas coisas vão evoluindo. E até que chega o ponto que você tem que fazer assim, ó, agora eu preciso comprar uma fábrica que vai fazer ração. E aí você começa a ter os investidores que vão ser investir na ideia e que vão ser diluídos depois com o tempo, até o ponto que você vai abrir o teu VEG 3, né, que é a Vegetariano 3 lá na Bovespa, que é onde você faz seu IPO, né, que aí é um termo mais conhecido para todo mundo, né? Então, e é nessa etapa que a gente, eu acho que coisa se mistura, tô tocando nesse assunto, porque tem a mania das fintechs. Que a Sim. fintech é uma startup, foi uma startup, é uma startup. Tá uma onda, né? Banco, isso, aquilo outro. Então tá. O que acontece com essa mania de fintech? Tem a ver com startup? Como é que é? Dos dois, essa aí. Na verdade, a gente mapeou um tempo atrás sobre fintech, a gente não... Primeiro, de novo, explica aí o que é uma fintech, vai. É uma empresa de tecnologia, né? Tá? Que desenvolve produtos para o mercado financeiro, tá? Tá. E aí o que acontece? Como qualquer empresa de tecnologia, o custo de sistema é marginal. Então, o custo de uma TED do Banco Itaú para o Banco Bradesco é um custo que já foi diluído lá atrás, só o custo do equipamento é acionar uns bits lá específicos. Ela não pode cobrar 12, 15 reais num TED porque não faz sentido aquilo. Claro. É uma fintech que entra com um banco digital que não tem agência, não tem funcionários, só tem caras de sistema e faz, olha, para mim aqui o TED é gratuito, até 5 TEDs você pode fazer e você não paga nada da conta. Ele vai tentar capitalizar, ele vai tentar monetizar, né, que é o termo que se usa, os clientes adquiridos nesse período através de outras ferramentas, que não são as ferramentas clássicas de tarifas mensais ou de tarifas de pacote de serviços, etc e tal. Tá? Então, mas as fintechs, elas podem ser de qualquer coisa. Por exemplo, eu utilizo uma fintech, eu vou contar uma história da minha empresa que é uma coisa muito louca. Eu usava boletos bancários de um banco laranja, um bancão, desde 2000. Banco qualquer. Um banco qualquer, o Banco Laranja, o maior banco privado brasileiro, tá? É desde 2000. Beleza. Aliás, o arquivo que a gente gerava os boletos era boleto.php de 2001, a data do arquivo. Aí chegou uma ideia do Banco Central de fazer o boleto registrado e esse banco falou assim, olha, você pagava R$2 no boleto, agora você vai pagar 4. Eu falei, putz, é ruim, mas tá bom, vai. Eu gero, não vale a pena mexer no sistema.
Passou uns 6 meses, 8 meses, um ano que seja, o Itaú falou, o Itaú, né? Posso falar que é Itaú já. O Banco Laranja de Itaú falou assim: olha, não é mais 4, agora é 10. Como assim? R$10 o boleto? Eu falei, meu, vem cá, R$10 o boleto? É, porque vocês têm que fazer assim e tal. Eu falei, mas eu tenho a tecnologia para desenvolver isso, eu faço isso. Ah, mas então você tem que falar com uma empresa terceira de tecnologia. Eu falei, meu, veja bem, eu sou uma empresa de tecnologia, eu posso fazer isso. Meu amigo, você não vai fazer, você tem que falar com fulano de tal. Tá bom, fomos para um concorrente, que é uma fintech, que me cobra R$1,28. Então não pago nem 2, nem 4, nem 10. Eu pago R$1,28 por boleto. E fim da Isso história. funciona tão bem quanto o Itaú. E o Itaú tá perdendo um cliente. Agora o Itaú, obviamente, está desesperado para, já faz um tempo, de obter a empresa novamente na conta dele para boleto bancário, que está perdendo essas tarifas. Agora a Inês é morta, porque o sistema já está integrado com outra empresa. Então, os caras que estão com ação de banco aí na carteira devem estar com o cabelinho em pé, no mínimo. Ou não? Porque fica essa discussão, né? Não, imagina, o banco vai quebrar, o banco não vai quebrar. Eu não sei o que vai acontecer com os bancos, mas que o pessoal tá de orelha em pé, tá. Olha quebrar só, não vai, né? Olha só, minha opinião é a seguinte, cara. Tem 5 bancos no Brasil. Certo? O poder desses caras é um negócio gigantesco. Sim. Então, quebrando, os caras vão dar uma mordida. Né? Sim, as fintechs vão comer pela beirada e tal. Mas esses caras ganham dinheiro, ali que ele deu. Oi? Né? Os caras vão comendo o mercado desses caras. É o que o exemplo ali da Cielo. Mas eles só conseguem comer até um pedaço. Tudo bem, beleza. Os caras, vamos supor. Mantovan, olha só, você botou o teu boleto lá. Mas você botaria tua conta, aquela conta gordona, bonitona, você colocaria lá na fintech? Não, obviamente não. Exatamente esse é o problema. Quando eu recebo boletos muito grandes e eu acumulo uma certa quantidade de dinheiro, eu fico bem preocupado de deixar o dinheiro lá no floating, né? Que a gente chama de floating de uma coisa. Sim, existe uma preocupação. Mas veja bem, outro caso específico, isso é um caso de 10 anos atrás. Esse é um caso mais recente, aconteceu 3 ou 4 anos atrás. Um caso de 10 anos atrás. Eu era cliente desse bancão também do Itaú, era cliente que tinha tudo no Itaú, e eu comecei a descobrir o Tesouro Direto, lá como todo mundo, lá nos idos de 2008, 2007, sei lá, qualquer coisa assim. O Itaú tinha coragem de me cobrar 4% de anuidade, CBLC mais 4%. 4 fucking por cento. Entendeu? Sendo que outras corretoras que tinham o mesmo sistema cobravam 0. O que eu fiz? Tchau, Itaú. Saiu tudo de lá e foi para a corretora. De lá para cá, o Itaú fica implorando. Porque que acontece? Eu não vou pagar de trouxa. Hoje o Itaú zerou a taxa também. Tá? Mas isso é o Bradesco também, a Caixa também, o Banco do Brasil também. Por quê? Porque o cliente um pouquinho mais esperto não vai deixar o banco pagar por uma coisa que sabe que o custo é marginal. Esse que é o problema. Mas a questão da fintech, então não é mania. É um troço que veio, que vai rolar. Na verdade, o que eu vejo que os produtos financeiros que existem no mercado vão ser fortemente atacados na margem, começando por adquirência, que é caso da Cielo, com a PagSeguro, Stone, BIM, etc e tal. O banco digital, que é a história do banco intermédio, né, o Banco Pan-Americano, que são bancos entrantes contra os bancos tradicionais. Sistemas de gateway de pagamento, que a própria Cielo tem, mas também essas pequenas empresas, tipo Yugo, etc. Tal. Sistema de P2P, né, que é lending, P2P lending, na verdade, que é empréstimo P2P, onde o banco tem uma tarifa muito grande e ele acaba cobrando uma taxa de juros muito altas. Existem mercados que não vai ter jeito por enquanto, com cartão de crédito. Por mais que você possa emitir cartão de crédito, a taxa do cartão de crédito do rotativo vai continuar sendo muito alta, porque existe todo um problema de regulação aí. Mas assim que o Banco Central quebra a regulação, o pessoal entra e cai matando, porque, cara, 280% ao ano. Sim, não faz sentido isso. Isso é ridículo. É surreal. Como que é o cartão de crédito aí em Houston? Conta pra gente. Cara, aqui é o seguinte, você tem cartão aqui que te oferece até 6 meses sem juros, tá? Dependendo do cartão que você pegar. Isso, e aí para quem cai em juros mesmo, tem cartão aí que depende da qualidade do cartão, mas 15% a 25%, vai, ano. Pois é. Então essa é a diferença.
Caraca. Assim, você acha que o pessoal não tá doido olhando essas taxas de juros aí de 280%? Claro que tá, lógico cara. que E o tá. remédio pra isso é simplesmente concorrência, pô. Entendeu? Concorrência. Agora, a fintech hoje em dia, o que acontece é o seguinte: uma startup fintech, ela tá queimando caixa para conseguir cliente, porque ela só ter um cliente, 10 clientes e 1 milhão de clientes, para ela é pouca diferença, desde que o sistema funcione redondo, entendeu? Eu citei as fintechs por causa que é a transição para a bolsa de valores, né? Aqui aí Sim, você sim. vai ter na bolsa, mas elas começam com essa característica de startup. Exatamente. Eles começam exatamente com uma ideia e uma implementação. Mas normalmente essa ideia vem aonde? Cara, é o Uber. Os caras que pensaram no Uber falaram, pô, esses taxistas estão com uma margem muito grande. Exato. Então, será que a gente consegue fazer com uma margem menor se eu tiver ponto a ponto, aí entra o 4G no negócio, uma tecnologia começou... foi engraçado, eu recebi um gringo uma vez em 2015 no Brasil, ele me perguntou, 2014 ou 2015, não me lembro, mas foi em agosto mais ou menos. Acho que foi 2014. Ele perguntou, porra, aqui não tem aqueles carros pretos, bonitos, que você chama por aplicativo? Eu falei, cara, o que é isso? Hoje ele me achou que era um caipira, que eu não sabia que era Uber, mas o cara veio de São Francisco, quer dizer, não vale também, né? Cara, e a Uber não estava começando no Brasil naquela época, enfim. Olha, a gente contemplou vários assuntos aqui, que você vê como funciona o negócio. O tempo vai. 1 hora já. Então, Já? eu acho que a galera vai olhar para esse número, então a gente tem que maneirar. Por que eu tô falando isso? Porque a gente falou só do ponto de vista do investidor. Eu não sei se vocês querem falar mais coisas, mas me pareceu o seguinte, que aí, pensando em quem pode estar nos ouvindo, eventualmente você tem que falar do ponto de vista do outro lado. Tô falando agora mais do cara que tem interesse mesmo, sabe? A gente nem tocou. Em Falando criar em uma startup? Não, o cara que quer criar. Falando em startup, tem que ser o Tinder desse cara. A gente vai ser o Tinder dos dois. Mas Tinder aí- é outro. Aliás, Quark, esses caras têm que se encontrar. se Melhor a você gente fazer um você podcast quiser separado. Exatamente. fazer um novo podcast, eu separado. conheço um pessoal bom para isso, o pessoal que palestra bastante. Se você achar que é interessante, a gente pode trazer para um podcast. Legal, que é o legal, ia ser Benício, legal. que é muito amigo meu. Óbvio que é interessante. Aí Só isso que- vai depender muito do feedback das pessoas que ouvirem, né? Eles vão dizer pra gente. Exatamente, se o pessoal gostar, o pessoal que trabalha mesmo com criação e mentoria de startups, o pessoal que pega o garoto, o grupo de garotos que estão com uma ideia boa e fala assim, olha, essa ideia é boa, mas tem 5 iguais, ou essa ideia é inovativa, Mas tá vamos... faltando isso aqui. Exatamente, vai por esse caminho, porque... Eu acho que vai ter que chegar lá. Uma coisa que eu percebi, não sei se o Mantovan que está mais por dentro do mercado aí, não, startup é muito business to consumer. Você conhece? Qual que é, você tem uma ideia da proporção se existe business to business esse negócio? Existe business to business sim, tem muita coisa. Por exemplo, a gente tem a Rappi. A Rappi é um exemplo ruim, mas a Log, por exemplo, normalmente é uma solução de logística para empresas que precisam fazer entregas. Então ele une o cara que precisa fazer entrega com o motoqueiro, com o sistema de logística, tá? Por exemplo, temos a Movile, que é do grupo 3G lá. A Movile, ela começou lá, o início dela foi com venda de SMS. Eles compraram, era um broker. Eles iam na Telefônica, na Claro, na Oi, na TIM, e compravam milhões de SMS pacotes e revendiam no varejo para outras empresas, entendeu? B2B. Existem várias empresas. O problema é que quando você fala B2B, você nunca consegue escalar muito, né? Porque são um número limitado de pessoas e um número ilimitado de pessoas. São 7 bilhões de pessoas que você pode atingir no seu máximo, né? Agora, um dado interessante sobre startup que o Alibaba falou lá atrás, mas passou batido. O Brasil tem 207 milhões de habitantes, tá? Só que a gente tem... Isso é um dos maiores países do mundo em quantidade de pessoas. Mas a quantidade de pessoas que podem consumir é menor que uma Inglaterra. Claro. Tá? Em termos de mercado consumidor. E as pessoas que realmente consomem
é menor ainda. Eu não sei nem te estimar quantas pessoas que realmente podem consumir. Mesmo assim é maior que o mercado espanhol, mesmo assim que é maior que o mercado português, talvez o tamanho do mercado italiano. Mas as pessoas acabam não consumindo produtos que são pensados para elas consumirem, entendeu? Esse é um grande problema para a startup. Entendi. Cara, é simplesmente sensacional em termos de conteúdo. Algumas considerações finais para encerrar o assunto? Vocês têm? Só uma observação. Acho que uma startup B2B no Brasil, ela tem mais chance de ser escalável do que uma startup business to consumer. Você não acha, não? Porque a business to business, você migrar isso para inglês é fácil, né? Se o teu modelo de negócio, dependendo do teu modelo de negócio como é que for, pode dar certo. Agora, o consumidor brasileiro é único também, né, cara? Você migrar isso para o exterior é complicado. O Brasil não é para amadores, né? Nós temos as maiores startups de tecnologia pura e simples resolvem problemas fiscais e contábeis no Brasil que só existem no Brasil. Então você tem uma TOTOS aí, você tem uma IDEASnet, essas empresas elas resolvem problemas que não deveriam existir, que só acontecem no Brasil por causa da legislação fiscal muito complicada, enfim. B2B. É B2B. E você sabe, né, que o primeiro empreendedor brasileiro, que quando chegou de Portugal, foi um dono de cartório, né? Claro. Os monkeys. Os monkeys, né? Os monkeys everywhere. Monkeys everywhere. Então, beleza. Então tá bom. Mantovas, estou te esperando aqui em dezembro. Vou ver se encontro uma galera aqui boa de startup aqui para bater um papo contigo. Bom, vamos conversar assim. Eu acho que o mercado americano, o que eu estou vendo bastante, o pessoal está fugindo da Califórnia, realmente, como você disse. O mercado prioritário não seria Houston, mas seria a Pensilvânia, aquela região de Pittsburgh, lá, aquela região ali, que está tentando atrair mais pessoas, mas eu não sei se eles estão conseguindo. Tentar atrair uma coisa, conseguir a outra, por causa do clima, etc e tal, né? Cara... Texas. Vai pro Texas. não dá. Não, pois é. Eu tô só falando que as pessoas estão indo para lá, as empresas de tecnologia estão querendo ir para lá. Se vão conseguir, se não vão conseguir, aí não sei te dizer, entendeu? Vou ver se a gente... Cara, é que você também não vai ficar muito tempo, mas o legal ia ser se eu pudesse te levar lá em Austin, cara. Eu ia gostar muito. Quem sabe, né, em março, fevereiro, março, porque a viagem agora em dezembro é para ir no evento, né? E aí, certamente pressupõe-se 1 ou 2 ou 3 retornos, né? Que evento? Maravilha. Que evento você vai? Desculpa, só pra gente saber. Terras Brasil 2019. Terrasbrasil.com.br? Não, .com. Terrasbrasil.com. Amanhã, se Deus quiser, o Merchant Service está lá e o site está terminado. Show. Maravilha. Então, pessoal, é isso daí. Houston, São Caetano, muitíssimo obrigado. Câmbio final. E desligo. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Câmbio e desligo. Tchau, tchau. I'd say that was a pretty successful broadcast. That's an excellent show, Austin. Thank you very much, Houston.